Olá, boa noite a todos, meus queridos, queridas. Estamos começando mais uma live. O Álvaro, como vai? Karime, Thelma, Teófilo, meus amigos, boa noite. Eduardo, nosso convidado já chegou. Eu vou então, desde já chamá-lo. Em Manaus, com fuso horário e tudo, já estou chamando o Eduardo. Boa noite, Álvaro, meu amigo. Olá, meu caro amigo Eduardo. Meu querido amigo, tá tudo bem com você? Eu tô ótimo, e você, como tá? Tudo perfeito, graças a Deus. Você sabe que em época de pandemia, todos nós deixamos de cortar a barba, né? Um negócio impressionante. Oi, Eduardo, você me ouviu? Eu não ouvi. Cortou. Eu tô dizendo que em época de pandemia, todos nós deixamos de cortar a barba, não é? Impressionante. Sim, claro. Eu dei uma parada na minha. Tô vendo que a sua não foi a parada. Não foi. Não foi a parada, não. Porque não tem barbeiro aí atuando, né? Aqui em São Paulo não tem, é diferente de Manaus. Meu caro, olha, a gente está com algum problema no som. Eu não sei se você está me ouvindo bem. Eu te ouço. Tá, perfeito. Eu te ouço com alguns intervalos. Mas vamos lá, eu queria apresentar a todos que estão entrando, e eles vão entrando aos poucos. Olha a Slay chegando aí, querida Slay. Moça. Você vê, querida Slay, esposa do Eduardo. Saudade de você. Beijo, Slay. Bom que você entrou. E bem, então deixa eu te apresentar, né? Falar de você um pouco para os nossos ouvintes e participantes. Não só ouvintes, porque eles não só nos ouvem, como também nos veem, né, Eduardo? Claro. Então, Eduardo Melo de Mesquita. Meu pai entrou agora. Meu querido amigo. Isso. Então, o Eduardo Melo de Mesquita, um dileto amigo, já amigo de longa data. Nós fizemos créditos de mestrado há muitos anos atrás, juntos, e desde então fincamos uma bonita amizade, discutimos direito bastante, embora moremos em lugares muito distantes, né? Eduardo fica maior parte do tempo em Manaus, estado do Amazonas, eu aqui em São Paulo. E depois o Eduardo, só para quem não o conhece, só para contextualizar, ele é mestre, doutor e pós-doutor em processo civil, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, fez o pós-doutorado pela PUC, pela Universidade do Paraná, né? E tem uma característica muito interessante. Ele acabou de se aposentar como juiz do trabalho, então ele judicou na seara trabalhista durante muito tempo. E vocês percebam que, embora ele judicasse na justiça do trabalho, tinha predileção pelo estudo do processo civil, né? É a sua área acadêmica. O que eu nunca entendi em você, Eduardo, mas tudo bem. Isso explica um pouco da nossa insanidade, nós que gostamos de estudar direito. Eu já vi de tudo, mas você é um caso à parte. Judicar no seu trabalho e estudar com afinco, escrever livro, ser autor de várias obras de processo civil. Você é o único exemplo que eu conheço, viu, meu cara? Muito. E realmente eu acho assim, meu amigo, o direito do trabalho, ele não é para principiantes. Ele, na realidade, não é para fracos. A gente está vendo o que está acontecendo, a velocidade das mudanças, a forma como essas mudanças estão acontecendo, a gente já verifica que não é um direito para fracos, não é? Cara, no Brasil, nenhum direito é para fracos, né? Vamos combinar que no Brasil a produção legiferante anda numa velocidade, né, incompatível com qualquer sanidade mental. Isso tem acontecido muito agora com o direito do trabalho, né, Eduardo? Então, eu queria desde já te passar a palavra para você falar um pouco, contar um pouquinho da sua trajetória, explicar agora, contar um pouco para a gente o que você está fazendo. Eu sei que você não está só descansando, curtindo a aposentadoria merecida, eu sei que você está advogando. Para a gente já entrar nas questões trabalhistas, eu já vou te fazer pergunta depois de cara sobre a recente lei 14.020. Mas antes, meu caro, uma palavra para todo mundo que está nos vendo. Vamos lá.
Meu caro amigo, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre um enorme prazer compartilhar essas reflexões com um tão dileto amigo. Nossa amizade já tem aí 20 anos, é algo bem antigo, e uma amizade realmente muito produtiva. Eu sou muito grato a você, Eu ao meu também. querido amigo e seu pai, José Augusto, a época em que estive aí no mestrado, foram pessoas da mais alta qualidade e que de lá para cá eu guardo em lugar especial aqui. Então, isso um beijo para você, Augusto, um beijo para você, meu amigo. A proposta de aposentadoria, ela veio exatamente em razão de uma companhia com a minha filha. Minha filha hoje é procuradora do município e nós resolvemos fazer uma empreitada e montar uma banca de advocacia e, evidentemente, a partir daí, fazer aquilo que a gente gosta de fazer e fazer bem, fazer de forma diferenciada e, a partir daí, ficar do outro lado do balcão. Aprender um pouco como é que as coisas acontecem aqui e a judicatura, evidentemente, do lado de lá, me possibilita ver as duas frentes dessa realidade. É algo que, na realidade, me deixa muito... É desafiador, me deixa muito motivado, apesar dos cabelos brancos, mas a idade cronológica ainda é um pouco baixa e a gente ainda está com uma vida boa para poder atuar, né? Agora que você deixou de ser juiz, tá aprendendo o que é sofrer, meu amigo advogando. Viu? Sem so... Mas é aprazível. Eu confesso que as minhas experiências até agora não foram decepcionantes, não. E penso que a gente vai ter, evidentemente, contratempos naturais, mas isso aí faz parte do contexto. Eu espero que, quando chegar na sua idade, eu não esteja com essa carência de cabelos. De qualquer forma, Mas, ó, vou falar que a minha barba tá muito menos branca que a tua, viu? sim, claro, isso é uma logística temporal, mas tudo bem. Tá. Nada que uma pintada não resolva. Não resolva. É isso E aí. respeito a essa minha atuação no campo do direito processual civil, se você não tem explicação, eu muito menos. Então, evidentemente, vamos pular essa página, não é? O direito do trabalho é algo que realmente me motivou e me motiva muito. Eu gosto do direito do trabalho, acho muito interessante. E o processo civil é uma paixão e, efetivamente, eu também compartilho. De tal sorte que a gente consegue conjugar as duas coisas e entrei no pós-doc com políticas públicas, que, na realidade, é uma forma de você, digamos, implementar maiores elementos, tanto ao processo quanto ao próprio direito do trabalho. Então, é um mix aí, é um conjunto. Tá certo. Bem, você na condição de juiz, né, quando era juiz, tinha a condição de aplicar o processo civil efetivamente, né, no seu trabalho. Agora, a condição de advogado fica um pouco mais difícil, né, porque não é todo juiz que entende de processo civil, Eduardo. Isso é uma realidade. É uma realidade. Nada que um pouco de explicação não resolva. Tá certo. Então tá bom. Às vezes a explicação precisa ser mais detalhada, né? Mas, de um modo geral, há uma aceitação bem tolerável nesse contexto. Perfeito. Então, quero comentar várias pessoas que entraram, entrou agora a Simval, entrou a Nicole, da APF, muitos entraram, a Tainá, inclusive, a que você se referiu, né? Sua filha já entrou. Então, Eduardo, sem mais delongas, vamos aproveitar da sua experiência e do seu conhecimento da seu trabalho, né, na condição agora advogado e ex-juiz do trabalho, para me explicar um pouquinho e explicar para todo mundo essa loucura, né? A gente tinha uma medida provisória, foi convertida na lei, com diferenças, né? A lei 14.020 foi regulamentada já por um decreto, o decreto 10.422. Então, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: a lei estabelece, queria que você explicasse para todo mundo,
se ela estabelece percentuais diferentes para o benefício emergencial em caso de redução proporcional da jornada e no caso de suspensão, se é diferente para as duas hipóteses. O texto de lei, na realidade, Leonardo, ele diz o seguinte, no artigo 6º, deixa eu só abrir aqui para ficar mais fácil, porque aí a gente... Vamos lá que eu estou abrindo aqui também. O artigo... Só um minutinho, deixa eu abrir aqui que ela fugiu. Fica tranquilo, meu caro. Nós temos 1 hora, depois o Instagram nos derruba. Né? Só... Mas é o artigo 6º mesmo, que trata o inciso 1 da redução da jornada. Isso. Eu estou sem o texto de lei aqui, mas ele dispõe, na realidade, em síntese, que quando se trata de redução de contrato de trabalho, redução de jornada e de salário, os percentuais serão aqueles percentuais que estão efetivamente previstos de 25%, 50% e 70%. No artigo 7º, não é? E no que diz respeito à suspensão do contrato de trabalho, ele vai corresponder a 100% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, ou ele vai corresponder a 70%, que na realidade os 70% para aquela hipótese do empregador que recebe, ou pelo menos que teve receita bruta em 2019, no valor de 4.800.000, que equivale a mais ou menos 400 mil mês. E aí ele complementa com os outros 30%. Então, na realidade, as duas elas acabam correspondendo no que diz respeito à suspensão a 100%. E no que diz respeito à redução de jornada, ela fica no patamar de 25%, 50% ou 70%, de acordo com o que o empregador e o empregado acordarem, né? Certo, entendi. E veja, e você notou alguma diferença no que diz respeito a essa redação, particularmente no que diz respeito a esse pagamento do benefício em relação à medida provisória em relação à lei? Então, a pergunta que eu te faço é justamente essa. Você viu alguma mudança da medida provisória para a lei no que diz respeito ao pagamento deste benefício? No que diz respeito ao pagamento do benefício, especificamente na medida provisória e na lei, talvez seja esse conjunto da sua pergunta, nós temos diferenças no que diz respeito a várias coisas, a várias formas de tratar esse benefício. Então, esses percentuais. E esse benefício, especificamente, Léo, ele tem uma grande característica. Quando você pega, por exemplo, o benefício e o valor que você tinha, por exemplo, na medida provisória 936 e no que você tem agora na Lei 14.020, você tem efetivamente valores diferentes, porque então a medida provisória ela estabelecia valor de 3 salários mínimos, para que, na realidade, eu estou dando uma contextualizada para que ela tratava o hipossuficiente como aquele que recebia até 3 salários mínimos, né? Isso. Que permitia, inclusive, acordo individual para todo mundo nessa circunstância. Isso. Então, veja bem, no que diz respeito a isso, a medida provisória ela limitava em 3 salários mínimos para que, na realidade, houvesse essa negociação. E a partir da Lei 14.020, você teve uma redução deste valor para 2 salários mínimos, o que corresponde hoje a 2.900, para as empresas maiores, ou seja, para as empresas que têm efetivamente o valor da arrecadação, o valor da receita bruta superior a 4.800.000. Para as outras que têm esse valor inferior, permanece o valor igual. Então, quer dizer, são diferenças que, na realidade, também vão despontar no que diz respeito ao modelo de tratativa. Então, por exemplo, nessas hipóteses, você efetivamente pode ter um acordo
individual nesses limites, obedecidos esses limites. E quando você tem limites diferentes, você até pode ter a negociação individual, Isso é muito desde importante. que estabeleça certos limites salariais. Então, por Ou exemplo, seja, desde que não haja redução salarial, né? desde que não haja redução. Vamos supor que alguém receba Perfeito. R$ 3. Então, o valor do benefício que ele efetivamente receberá de acordo com o cálculo do seguro-desemprego correspondente, acrescido da ajuda compensatória e acrescido do valor que já é pago a ele pelas horas que ele faz relativamente à redução dessa jornada e, consequentemente, da redução salarial, isso não pode ser inferior ao que ele recebia. Ou seja, se for inferior, a empresa teria que complementar. Aí ela pode fazer. Exatamente. Então, Uma ela coisa individual. individual sem qualquer tipo de problema. Então, essas variações, elas são variações interessantes. E são variações interessantes para o empregador, para o empresário. Por quê? Porque pela redação do artigo 9 do nono, essa ajuda compensatória, ela não tem reflexos. Ela não vai ter reflexos sobre, por exemplo, o INSS, FGTS, imposto de renda. Então, isso é extremamente vantajoso para o empregador, para o empresário, né? Assim como é para o empregado também, né? Perfeito. Eduardo, me diz uma coisa, esse benefício, ele pode ou não pode ser pago, afinal de contas, a quem ocupa cargo, emprego público ou cargo em comissão? Essa questão, você tirou do fundo do baú, né? Porque essa Pois questão, é. ela é uma questão interessantíssima. Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu, juiz, que dá aula numa universidade pública e dá aula numa universidade particular. Olha só. Pelo disposto na lei, evidentemente, se você tem cargo público ou emprego público ou cargo comissionado, há a vedação. Exato. Porém, são duas situações. Uma, que é o cargo público ou emprego público, e a Que não outra... pode, que não, claro. Então, veja bem, a lógica disso tudo, e é por isso que é interessante a sua questão, ela repousa no seguinte: ora, que é fato que ele exerce um cargo público, ou não se discute, mas por que cargas d'água? O exercício de um cargo, de um emprego numa universidade privada, o privaria de fazer essa negociação. Ou Então, seja, já... você está dizendo que nessa acumulação, havendo essa acumulação, quando ele está no emprego privado, por assim dizer, ele pode receber o benefício, não na sua função pública. Sim, porque, veja bem, a Concordo. lógica disso tudo não poderia extrapolar, seria ilógico, não teria nenhum sentido. Isso quebra regras constitucionais. Aliás, Claro. nós teremos muitas discussões aqui acerca da inconstitucionalidade dessa lei, sobre diversos aspectos, né? E esse seria mais um. Agora, o que nós temos é o seguinte: que há uma vedação. Eu estou sem o texto, eu vou já abrir o texto de lei aqui. Que há uma vedação expressa. Ou seja, nós não temos, e eu acho que é o artigo. Eu acho que é o artigo. Eu tive um probleminha aqui, Leonardo. Eu acho que é o artigo. Peraí. Parágrafo 6º. Aliás, é o artigo 6º, parágrafo 2º. Se tiver a lei aí. Peraí que eu estou abrindo aqui e já falo para você. Artigo 6º, parágrafo 2º? Peraí. Deixa eu abrir aqui a lei. Deixa eu achar aqui. Eu também tinha desligado aqui meu computador, mas está aqui, ó. Parágrafo 6º. Benefício não será devido ao empregado que esteja ocupando o inciso 1, Eduardo, eu estou lendo, ocupando cargo em emprego público ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja, titular de mandato eletivo. Ou, aí vem outras situações, né? Que é o benefício da prestação continuada do regime geral da Previdência Social, seguro-desemprego, bolsa de qualificação profissional, mas é justamente o inciso 1. Fala, aquele que ocupa o cargo ou emprego público, né? Ele não pode, na verdade, não pode, existe a vedação de receber esse benefício emergencial.
Isso. Então, veja bem, me parece que há uma vedação e a medida parece ser muito restritiva e parece que o legislador quis isso mesmo. Mas, a meu juízo, não dá para você suprimir isso do emprego na iniciativa privada. Entendi. Então, havendo cumulação, não emprego na iniciativa privada faz jus ao benefício, preenchidas as determinadas condições. É interessante. Interessante. Então, veja bem, eu não estou aqui com a presunção de ser dono da verdade, mas não me parece correta uma interpretação que não seja nesse sentido. Eu concordo com você. Eu acho que nessa hipótese de cumulação seria possível, porque diz respeito ao emprego nessa instituição privada, gozar desse benefício. Um abraço, Vinícius, que também é professor de processo, foi meu aluno. Seja Vinícius. Viu? Foi meu aluno, Vinícius, hoje professor brilhante aí de processo, deve ter tido inspiração em outros professores, meu cara. Mas vamos lá. Bem, então deixa eu aproveitar, eu tenho um monte de questionamento para te fazer, queria prosseguir. Me diz uma coisa, existe uma dúvida muito comum do empresariado, que é a seguinte, ele pode, por exemplo, alterar de redução de jornada para suspensão do contrato, ou vice-versa, e se ele sair de uma modalidade e for para outra, qual o prazo, afinal, que ele tem que observar o todo dessas mudanças? Ele pode sair, por exemplo, da suspensão para redução, da redução para suspensão, e qual é o prazo disso? Não há problema, a meu juízo, meu amigo, não há problema que você migre. A questão que me parece interessante é o respeito ao prazo. Não é? Nós temos agora o decreto regulamentador da Lei 14.020, que é o decreto 10.422. Eles são 8 artigos e ele tem um artigozinho final que é muito interessante para a gente começar a refletir. Então, veja bem, é importante, eu acho que talvez o viés, digamos, curioso deste fio que veio da 936, da medida provisória 936, para a Lei 14.022 e para, evidentemente, a regulação ou a regulamentação pelo decreto, é que nós temos digamos, um contexto que... Léo, de novo, a pergunta. A pergunta, meu caro, é se ele pode migrar da suspensão para redução e vice-versa por que prazo? Porque o decreto fala em 120 dias. Eu perdi o áudio. Tá ok. Então, veja bem, no que diz respeito ao decreto que regulamentou, ele estabeleceu um prazo, ele dilatou o prazo, que antes era de 60 dias para a suspensão e de 90 dias para a redução de jornada e de salário. Então, veja bem, esse prazo de 90 dias, ele foi acrescido de mais 30 dias. Okay? O prazo de 90 passou para 120 e o prazo de 60 foi acrescido mais 60 e ele passou para 120 também. Então, nós temos, na realidade, o limite máximo pela regulamentação deste decreto, e é importante que a gente visualize por que esse decreto fez isso. Ele fez isso porque houve uma autorização legislativa. A autorização legislativa foi que fez com que, e normalmente o que nós temos é a legislação pelo poder competente para isso, a menos que a lei o faça e o fez e torna o ato do executivo no mesmo patamar que o ato do legislativo. Então, essa autorização possibilitou o decreto 10.422 para que este prazo ficasse no limite de 120 dias. Então, veja bem, migrar de uma suspensão ou de uma redução... Nenhum problema. Desde que observado o prazo máximo de 120. Desde que se obedeça o prazo. Não é? E o que nós temos que ver também é o seguinte, o decreto, ele possibilitou, relativamente à suspensão, intervalos, seja sucessivo ou intercalado, intervalos de 10 dias, no mínimo, ok? Então, você tem que observar e obedecer com essas constantes alterações promovidas por prefeitos, governadores, de um modo geral,
digamos, essa intermitência, fecha hoje, abre amanhã, fecha depois, abre depois. Enfim, essa instabilidade foi que resultou numa diminuição daquele prazo que nós tínhamos anteriormente previsto de 30 e 30. Ficava muito prazo. Então, encurtou-se esse período para períodos intercalados de 10 dias, desde que, evidentemente, obedecido o período máximo de 120 dias. Então, respondendo a pergunta, não há nenhum tipo de problema com relação a migrar de um para outro, desde que se respeite. Não, e veja, Eduardo, hoje nós temos a limitação dos 120 dias. Mas nada obsta que haja outro decreto amanhã ampliando isso, na hipótese de se persistir a quarentena. A lei já, até 31 de dezembro, é isso o que aí. aconteceu foi que, durante o período emergencial, então, o período emergencial e esse programa de recuperação, de manutenção do emprego e da renda, ele, evidentemente, é aplicável até lá. E o que o legislador fez? Possibilitou que o executivo, na sua sensibilidade e na forma, evidentemente, mais próxima de resolver o problema, possa dilatar esse prazo, não há nenhum problema. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que tem me incomodado um pouquinho aqui. É o seguinte, muito se discutiu, antes da promulgação dessa lei, Eduardo, a invocação ou não do fato do príncipe no seu trabalho, né? Que está lá à disposição do artigo 486 da CLT, né? Então, muito se discutiu, saiu em jornal medida de churrascaria, que mandou todo mundo embora e falou, vai buscar a indenização do Estado, 486 para você, empregado, fato do príncipe e tudo mais. Nós até, antes dessa live, chegamos a discutir isso nós dois, de que forma a gente poderia, né, judicializar a questão, pretendendo o reconhecimento do fato do príncipe ou não. O fato é que a lei positivou. E agora, eu até acho que pode surgir uma outra discussão quanto à inconstitucionalidade ou legalidade disso, mas o fato é que hoje a lei traz no artigo 29 expressamente que não se aplica o 486, ou seja, não se pode, portanto, alegar o fato do príncipe. Então, você decorre duas perguntas. A primeira, você acha que essa vedação é legal? E a segunda, e mais interessante, é o seguinte, se a lei, em tese, não tem palavras inúteis, por assim dizer, né? Será que, ao positivar, ela não deixou claro que nunca coube a alegação do fato do príncipe, mesmo antes da promulgação dessa lei? Você está querendo jogar mesmo... Eu estou aproveitando a situação. Mas tudo bem, eu acho interessantíssima, a questão é interessantíssima. Veja, se você está com a lei aí, eu acho que é o artigo 29. Leonardo. É o 29. Acho que é o artigo 29, né? Então, veja bem, o que nós precisamos entender, a meu juízo, num primeiro momento, é esse fato do príncipe e o que a lei buscou efetivamente evitar. Veja, eu estive agora em Florianópolis e havia uma medida que, a partir do dia, salvo engano, dia 14 de julho, haveria uma suspensão de determinadas atividades e isso ficaria por um prazo de 10 dias a ser estudado e etc., fechando academia, fechando shopping, fechando, enfim. E, diante da migração das pessoas de Florianópolis para as cidades vizinhas, eles passaram a frequentar os shoppings da cidade vizinha, as academias, que é tudo muito pertinho, não é? E isso preocupou ao gestor público de Florianópolis. Em razão disso, o que o gestor fez? Abriu os shoppings e as academias em Florianópolis. Então, veja bem, Leonardo, para que a gente analise o escopo do 486 da CLT e o que esse fato, eu não gosto muito dessa expressão, que ela é muito fora de moda e a meu juízo adequada. Mas, enfim, o que ela objetiva? Nós temos que verificar se o ato vinculado, se nós estamos diante de um ato vinculado ou se estamos diante de um ato discricionário. E que, a meu juízo, é aí que reside a questão que você coloca e muito bem. Veja, me parece que
Houve também um problema semelhante, acredito que no Rio de Janeiro, com relação aos templos que teriam sido mantidos abertos e o fechamento de outras situações similares. É mais um caso, parece que houve outro em Goiás, enfim. Isso, pelo Brasil todo, nós temos inúmeros exemplos. Então, eu acho que o que nós precisamos analisar dentro desse cenário do fato do príncipe é se esta medida ou se estas medidas tomadas pelos gestores, elas são medidas que estão efetivamente vinculadas à pandemia. Ou seja, se e somente o propósito da medida tem por escopo proteger e dar, digamos, segurança à sociedade relativamente a essa pandemia que a gente está vivenciando. E quando a gente vê que há determinadas medidas que extrapolam esses limites, e eu vejo isso de forma clara em inúmeras delas, não é? Me parece que aí já não teríamos mais a vinculação. Nós estaríamos no plano da discricionariedade. E quando nós estamos no plano da discricionariedade, me parece que o fato do príncipe poderia ser alegado. Olha, mesmo diante da vedação. Mesmo diante da vedação, porque a vedação, veja, é uma interpretação que eu posso fazer do 29. O fato do príncipe não pode ser alegado é fato. Eu concordo. Mas ele não pode ser alegado, e aí tem a interpretação resultante da norma. E eu não posso deixar de fazer essa interpretação sob pena de não ter sentido. Meu amigo, quero ver algum juiz do trabalho aceitar essa sua alegação. Quero ver. Eu também, mas não custa nada a gente provocar reflexão. Veja, okay. A reflexão é que, na realidade, vai fazendo com que as coisas mudem, não é? Veja, o que, na realidade, me parece muito importante também, conjugando com essa sua situação, com essa sua pergunta do fato do príncipe, é, por exemplo, a inserção do artigo 24 da lei, que trata do direito intertemporal. Entendeu? Então, quer dizer, já há uma preocupação do legislador com este direito intertemporal. Já há uma preocupação. Então, isso é fruto dessas questões que são levantadas e que, de repente, podem... Ou seja, uma questão de direito intertemporal, então, você está dizendo que eventual vedação só se aplicaria a partir da vigência da lei, o que não impediria a alegação do fato do príncipe anteriormente à sua vigência. Aí me parece por razões óbvias. Aí me parece... É que o problema é que, pelo menos o que eu tenho sentido aqui em São Paulo, e pelas notícias que eu tenho visto, né? E aí eu não fico nas notícias de jornal, eu vou ver os processos, porque a gente sabe que os jornais não são fonte fidedigna para nós, operadores do direito, né? Se entender, olhar o processo, é que os juízes, pelo menos os juízes do trabalho, algumas decisões têm rechaçado, as que eu li, a alegação do fato do príncipe mesmo. Por outras razões, por diversas, mas o fato é que não se tem admitido. E aí eu fico pensando se o propósito não é justamente não onerar o Estado, né? É mais ou menos a seguinte lógica. O Estado está fazendo a sua parte, né? Vide medida provisória, a lei agora, esses benefícios que estão sangrando o cofre do governo, né, para tentar minimizar o impacto no emprego. Ainda mais vocês vão querer que eu pague essas verbas rescisórias. Eu acho que o conceito está mais... né, nesse princípio, ou nessa lógica, e os juízes têm rechaçado. E agora o argumento, né, ex lege, positivado na lei, dá o que o juiz precisa para julgar. Né, tá certo? O que nós temos que ver Leonardo, é que existe a outra face da moeda. Não é? Do outro lado está o empresário que sofre todas as agruras resultantes desses atos. Então, quer dizer, pode olhar com uma face só. Eu penso que é preciso, sim, que haja respeito, por exemplo, ao que nós estamos fazendo em termos de preservação de emprego, preservação de salário, enfim, tudo isso é fato, isso não é passível de discussão. Agora, é preciso a gente ver também qual é o limite
dessa atuação do gestor, desse príncipe, não é? Para que nós saibamos até onde ele pode ir. Porque Mas também, a gente precisa de mais 2 lives para isso, Eduardo, porque o cá entre nós está tendo algum abuso do executivo nessas medidas, né? Enfim, cada lugar resolve fazer de uma forma e às vezes de uma forma muito abrupta. E aí, não raras vezes, você vê decisões judiciais, algumas certas, outras equivocadas, interferindo nesse poder, por assim dizer, discricionário, né, do agente do executivo, né? O STF vem e fala, não, o agente executivo pode, diante da situação da pandemia, regular no seu local essa situação de enfrentamento à pandemia. E o judiciário vem decidindo contrariamente, né, esses atos. Então isso é uma briga, é um cabo de força que a gente precisa de mais umas 2 lives para resolver. Mas eu concordo com você que a situação é interessante, eu os provoquei, porque eu queria saber, você que é um cara que tem ótimas saídas, quer saber se você tinha uma saída. Você já me deu uma, mas eu duvido, é uma opinião pessoal, né, que haja possibilidade de se reconhecer isso no âmbito da Justiça do Trabalho, o fato do príncipe depois estar positivado na lei. Acho que as nossas esperanças acabaram, infelizmente, né? Eu penso que o grande problema também repousa, talvez, num aspecto político da declaração do presidente. Enfim, isso tudo mistura de muitas raças e cores. Olha, tem uma pergunta que não é bem sobre a lei, mas eu acho interessante, da Natália, não sei se está conseguindo visualizar, Eduardo, está perguntando para você direto, ó. Doutor Eduardo, o contágio da Covid-19 durante o serviço, o que, segundo ela, e ela põe entre parênteses, é de difícil comprovação, é considerado acidente de trabalho? Essa, na realidade, Natália, é uma pergunta que todo mundo quer a resposta, não é? Bom, você já sentiu que eu tenho certos posicionamentos que talvez não sejam posicionamentos comuns, não é? Mas eu prefiro acreditar que dentro de um cenário um cenário em que nós estamos diante de uma pandemia, um vírus horroroso que assola a sociedade como um todo, que intimida as pessoas, enfim, nós temos um cenário pavoroso, não é? Espero que ele saia o mais rápido possível. Então, veja bem, dentro desse cenário, se nós começarmos a catalogar aquisição de Covid como acidente de trabalho, talvez nós estejamos abrindo uma porta perigosa, né? Uma porta que... Ela está sendo aberta, meu amigo. Pois é, uma porta perigosíssima, não é? Isso é uma porta que precisa ter limites. Por quê? Porque pode acontecer. O empregador deve tomar as medidas necessárias para que isso não ocorra, deve tomar. Mas uma vez que essas medidas sejam tomadas, uma vez que haja comprovação de que essas medidas foram tomadas, uma vez que ocorra tudo o que efetivamente se espera que o empregador faça, não o impossível, não o absurdo. Você quebra o nexo de causalidade. Eu não vejo razão para se catalogar isso, Natália, como acidente de trabalho. Com todas as vênias, entendimentos contrários e tal. Não, e aí, Eduardo, veja, eu queria trazer um dado para você que eu acho muito interessante. Nós aqui, advogando para várias empresas aqui em São Paulo, temos sentido que várias delas têm se sujeitado a uma fiscalização muito severa do Ministério do Trabalho, né? Então, os auditores do trabalho têm por e-mail, cobrado em prazo muito exíguo, uma série de documentos de que a empresa tem tomado uma série de precauções para evitar o contágio da Covid-19 em relação aos seus funcionários. Pedindo relatórios, pedindo fotos, pedindo nota fiscal de compra de álcool gel, de máscara, sabonete. E nós temos ajudado as empresas a responder isso, mesmo diante da exiguidade dos prazos, visando justamente essa demonstração. Porque, se contraiu, não foi aqui, eu estou tomando todos os cuidados ordinários, eu acho muito importante que isso seja feito. Você está travando para mim, você conseguiu me ouvir, meu caro? Tudo legal, tá bacana. Para mim, tá. Escutei você integralmente. Então, veja bem, é isso, eu não vejo
eu não vejo razão para que nós penalizemos o empregador que tomou todas as medidas. Tomou todas as medidas, comprovou que as tomou, a menos que você queira viajar em outros planos de uma prova absurda. Então, dentro da normalidade, uma vez comprovada a cautela devida, desculpa, catalogar isso como acidente de trabalho é uma temeridade. Pode acontecer. Concordo. Agora, pode. Deixa eu evoluir e te fazer mais uma pergunta, que me parece que tem um quê de inovação na lei em relação à medida provisória. Empregada gestante, meu caro. No que a lei aí auxiliou e trouxe de novidade para a empregada gestante? Pelo que nós tínhamos na medida provisória, nós estava um pouco solta a questão salarial. Estava um pouco solta quanto é que a empregada gestante poderia receber caso houvesse a redução da jornada e do salário. Isso ocasionaria fatalmente uma redução salarial para a empregada gestante. Esta situação preocupou o legislador, e o legislador, diferentemente do que não havia na medida provisória, ele trouxe na lei, não é, a especificidade da preservação da empregada gestante no que diz respeito ao salário dela. Então, veja bem, eu refletindo sobre isso, se houve, por exemplo, um acordo de redução, do contrato de trabalho antes da vigência da lei, portanto, antes do dia 7, quando ela foi publicada. Antes do dia 7 de julho, ainda na vigência da medida provisória. A partir do momento em que este contrato, este acerto, houve um corte aqui, Léo. Houve um corte, Leonardo. Você está me ouvindo? Tô sim, que meu telefone tocou, meu amigo. Tive que desligar, era meu filho. Tudo problema. Então, a partir do momento em que esta empregada gestante encontra a lei, e esta lei, que a partir dali não pode haver pagamento de salário inferior ao que ela receberia antes da medida, me parece que deixou claro e tranquilizou, inclusive sobre o plano constitucional, que não permite que ela receba menos do que efetivamente recebia antes da medida. Então, no que diz respeito a isso, eu penso que a lei foi bem clara, ela traçou digamos, uma diretriz que sanou a dúvida que havia antigamente. Então, ela não vai receber, evidentemente, nenhum valor a menor do que ela recebia antes da implementação da medida. Não é? E houve uma questão interessante também com relação à gestante, foi a estabilidade. Quer dizer, há uma pequena, digamos, terminologia diferenciada entre estabilidade e garantia de emprego. Né? Parece que garantia de emprego, propriamente dita, nós temos aí só no caso da pessoa com deficiência, do PCD. Essa aí é indiscutível, não resta dúvida de que não há possibilidade de demissão do PCD nesse período de emergência. Mas no que diz respeito à gestante, houve uma situação bem interessante e que aí traz também uma reflexão sobre a própria CLT e sobre a própria dinâmica do direito do trabalho. Porque a acumulação ou a cumulatividade dessas estabilidades provisórias, ela realmente é interessante, porque nós temos, pelo artigo 10, o artigo 10.2 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assegura a estabilidade à gestante em até 5 meses após o parto. Então, veja bem, se efetivamente isto ocorre, pela dicção desta garantia de emprego concedida à gestante,
ela tem estabilidade no período da medida, portanto, durante a redução ou durante a suspensão, e após, e somente após, a expiração da estabilidade prevista no artigo 2, portanto, após 5 meses, após o parto, e ela pode sair, por exemplo, com 28 dias antes, e nós teríamos mais 92 depois, e, evidentemente, até o 5º mês após o parto. Somente a partir daí é que a gente vai contar o período relativo ao período de redução. E aí vem uma outra questão. Porque, veja bem, se esse período foi, por exemplo, de 60 dias, ela vai ter esses 60 dias, a estabilidade natural da Constituição Federal e mais 60 dias após o término dessa estabilidade. Agora, vamos supor que seja, por exemplo, de 120 dias. Então, se for de 120 dias, 120 dias antes e 120 dias após os 5 meses. Então, é preciso estar atento para isso. Entendido. Né? Entendido. Ok. Olha, eu vou, antes de fazer uma próxima pergunta a você, eu vou pedir ao Álvaro, que está nos ouvindo aí, se ele puder, ele fez uma pergunta lá atrás que eu não consegui ver, porque a barra de mensagem subiu, que é alguma coisa muito interessante que eu não consegui fixar para te perguntar a respeito do pagamento de benefício diferenciado aqui, multinacional, aqui e lá fora. Não sei qual é, vamos ver se ele repete a pergunta, eu refaço assim que vier. Mas antes disso, então, e enquanto o Álvaro reformula essa pergunta, eu vou te fazer uma outra. Você falou da gestante, e com relação ao aposentado, meu caro? Como é que ficou agora? O aposentado, novamente, eu estou sem a lei. Veja o artigo... veja o artigo... só um minutinho, Leonardo. Eu, infelizmente, fiquei sem ela e não estou conseguindo abri-la de jeito nenhum. Algum problema técnico aqui que eu não... Saco. Você sabe que... Nem vou... Você era juiz, meu caro, viu? Você porque era juiz, viu? Porque se fosse advogado, você tinha que aprender essas coisas na marra, viu? Vamos lá. Eu acho. Tá eu aqui, tinha... ó. Parágrafo 2º, artigo 12. Para os empregados se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional, né, de trabalho de salário ou suspensão temporária do trabalho por acordo individual escrito somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual, houver o pagamento pelo empregador, e esse é o ponto, né, de ajuda compensatória mensal observado o disposto no artigo 9. E da lei e as seguintes condições, né? E aí fala da ajuda compensatória, enfim, e da complementação, na realidade. Então, veja bem, o que me parece interessante aí com relação ao aposentado é que não tinha também essa previsão na medida 936, na medida provisória 936, e isto assegura a possibilidade, veja bem, o aposentado, por estar em gozo de um benefício pago pelo governo, ele não poderia acumular os benefícios. Então, veja bem, não poder acumular os benefícios pagos pela mesma fonte é fato. Isso me parece óbvio. Mas não há proibição, aí respondendo a sua pergunta, não há proibição de que seja feita a medida ou redução ou suspensão, desde que este valor pago ou correspondente ao bem, ele seja efetivamente pago pelo empresário. Então, veja bem, no que diz respeito a essa ajuda compensatória, então, veja bem, ele teria que receber o valor correspondente àquilo que, se não houvesse a vedação, ele receberia pelo bem. É porque há a vedação. Isso a própria, você acabou de ler o texto de lei, se eu tivesse com ela aqui, repetiria. Então, veja bem, no que diz respeito à ajuda compensatória, essa ajuda compensatória, e veja que a própria lei, você pode ver o texto, ela diz, no mínimo igual ao benefício emergencial. Então, quando ela diz no mínimo igual ao benefício emergencial, significa que as empresas que têm renda bruta inferior a 4.800.000 no ano de 2019, portanto, em torno de 400 mil mensais, elas pagariam o correspondente ao bem. Ok? Já as outras empresas
auferiram renda bruta superior a 4.800.000, aí elas teriam que acumular com os 30% que efetivamente teriam que pagar, e isso é somado. Então, a própria lei fala... Infelizmente, não estou com ela aqui, mas se você... Não, mas é isso aí. Não, perfeito. A questão está na complementação, é isso que eu queria que você esclarecesse, né? Sem prejuízo aqui salarial. Deixa eu reformular agora, veio de novo a pergunta do Álvaro, que não tem próprio a ver com a lei, mas acho interessante, aproveitando a sua experiência, ele faz a seguinte pergunta. Na hipótese de demissão, uma empresa multinacional pode oferecer benefícios diferentes, dependendo do país onde ela atua? Por exemplo, né? Ela paga, no caso de demissão, 1 mês de seguro-saúde aqui no Brasil, mas ela paga 12 meses nos Estados Unidos, que os empregados são demitidos lá. Você vê algum problema em relação a isso? Ou você acha que aqui depende da lei, depende das imposições de cada país, a empresa só estaria limitada a observar a legislação de cada país sem tratar igualmente os funcionários? Interessante. Veja, nós temos, na realidade, uma empresa que atua no Brasil... E nos Estados Unidos, por exemplo? Atua no Brasil. Portanto, se submete à legislação brasileira. Ok? Os funcionários estão aqui. Os funcionários estão aqui. Se ela se submete à legislação brasileira e o que está regendo esse programa de benefício, ou esse programa de proteção à renda e ao emprego e à renda, me parece que será regido pela legislação daqui. Okay? Não, mas veja, mas a pergunta ela é muito mais capciosa, sabe por quê, Eduardo? Então, assim, imagine que a empresa deu um benefício que não está propriamente previsto na lei. Falou o seguinte, quer saber? Eu vou instaurar um plano de demissão voluntária, um estímulo aqui, né, para demissão. Então, vou te demitir, eu te ofereço no Brasil, se você está no Brasil, você tem 6 meses de seguro-desemprego, enfim, eu te pago uma indenização X, mas se você trabalha nos Estados Unidos, eu te pago uma indenização Y. Imagine só, imagine que a empresa saia do mínimo legal, né? Será que você não poderia, como pagando mais essa empresa, falando, pô, o cara recebe mais lá. Não, pera, só um minutinho. Desculpa. Se a pergunta é essa, me parece óbvia a resposta. Eu tô raciocinando em termos de menos. Agora, se efetivamente há benefícios maiores e a empresa quer pagar benefícios maiores... Não, mas é menos, veja. Será uma pessoa que trabalha aqui, se sente preterida, está recebendo menos que a pessoa que trabalha lá, ela poderia pretender se equiparar àquele benefício? Não olhos. Não olho com bons olhos, não vejo respaldo, digamos também não. Numa primeira visão, não vejo respaldo para isso, caro amigo. Eu não lembro também o nome dele. Álvaro. Não. Álvaro, desculpa. Eu realmente não vejo respaldo para essa evolução. Não estou descartando, mas não vejo respaldo... Concordo com você. Que nós estamos tratando. A gente já está caminhando para o final. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Um possível conflito, digamos assim, entre o que foi pactuado no acordo individual e o acordo coletivo. Cláusulas conflitantes. Qual que deve prevalecer? O direito do trabalho tem um princípio, e nós estamos falando... A gente poderia até chamar uma hashtag aqui de eu tô maluco, não é? Porque ela tem tanta coisa que a gente poderia colocar a hashtag eu tô maluco, eu acho que todo mundo ia curtir aqui, no que diz respeito a esse cenário trabalhista atual. É por isso que eu digo, não é para fracos. Então, veja bem, o princípio que rege o direito do trabalho, e isso está, evidentemente, com algumas ligações atuais, no sentido do aspecto protetivo do trabalhador, evidentemente, se a norma ela protege o trabalhador, e nós teríamos aí, a pergunta, um conflito entre uma norma individual pretérita e uma superveniente norma coletiva. Então, veja bem, pelo que a lei estabelece, a norma coletiva se sobrepõe à norma individual. Porém, se a individual for mais benéfica. O finalzinho, acho que é o parágrafo 6º, salvo engano, ela diz assim,
desde que ela não seja mais benéfica. Então, quer dizer, efetivamente, nós temos a possibilidade, sim, da norma individual se sobrepor, desde que a coletiva seja menos benéfica ao trabalhador. Perfeito. É isso mesmo. Olha, nós temos 5 minutos, acho que já é interessante caminhar para o final. Eu só queria fazer um comentário aqui, né? Eu não vou te provocar, porque nós ficaríamos de mais uma live, mas eu queria dizer a todo mundo que a medida 927 não foi convertida em lei e que, portanto, essa medida 927 caiu e, portanto, todas aquelas disposições que nós fizemos, né, de home office e tudo por imposição do empregador, tudo isso cai por terra, meu amigo, aumentando bastante a nossa insegurança. Horas, tem que ser com 30 dias de novo. Pois é, olha só que loucura, né? É outra live. Outra live, mas isso traz, infelizmente, mais insegurança sem dúvida, às relações trabalhistas, e aí me parece que é uma questão política, isso não ter sido, né, convertido em lei, e é uma pena, na verdade, que os nossos governantes trabalhem dessa forma, porque quem sofre na ponta é o empresário e é o empregado, e isso tudo acaba caindo no seu trabalho, né, Eduardo? E agora, na realidade, o que me chama a atenção é que o Brasil, diferentemente de outros países, tem enfrentado a Covid da seguinte forma, judicializando tudo, meu amigo, tudo. Então, a resposta para tudo é no Poder Judiciário. Isso tem vários males, né? Mas o principal é soberbar ainda mais o nosso já tão atolado Poder Judiciário e impor uma solução que deveria ser uma solução negociada, deixar para que um juiz imponha para uma das partes a solução de um conflito que, ao fim e ao cabo, o mundo todo está resolvendo de uma forma mais civilizada, menos nós, que estamos pedindo para o juiz resolver tudo para nós. Isto é lamentável, essa é a minha opinião. Dito isso, eu fiz isso a título de considerações finais. Você tem 3 minutos, meu amigo, para fazer as suas considerações finais. E eu queria, desde já, te agradecer imensamente aí o seu tempo e dizer que eu estou morrendo de saudade e agora voltei a tomar vinho. Você está intimado, meu caro, para tomarmos um vinhaço juntos. Já está aceito o convite. Isso é intimação. Bom, esses conflitos que nós estamos praticando, e eu concordo com você, essa forma de assoberbar, penso eu que esteja com os dias contados. Eu acho que há uma tendência de nós buscarmos soluções fora do judiciário. E talvez isso possa realmente, digamos, resolver parte do problema, não é? Deixar para o judiciário questões que efetivamente não possam ser solucionadas de outra forma. E eu vejo o seguinte, é preciso que nós saibamos que nós vivemos em uma bola em que nós temos que fazer valer a segurança jurídica, né? A segurança jurídica dentro de um plano maior, onde efetivamente as normas e todo o acervo público seja um acervo compatível com os anseios sociais. Então, isso no plano abstrato. E nós temos um outro padrão, que aí está num plano mais concreto, que é o princípio que hoje galga patamar muito elevado, que é o princípio da legítima confiança. Então, é preciso que, nas situações concretas, que são essas que nós estamos vivenciando, o princípio da legítima confiança se faça presente e que o Estado tenha a confiança necessária para que a sociedade, de um modo geral, e os seus jurisdicionados possam confiar no Estado. Então, o aceno do artigo 24 desta lei para o respeito ao direito intertemporal é um aceno, mas eu acho que nós estamos caminhando para isso, né? E é importante que nós não confundamos requisito de validade sob o plano de uma norma para efeitos produzidos já na vigência de outra norma. Porque são coisas que, na realidade, estão atreladas. Não há como eu mudar efeitos sob a vigência de uma norma nova produzidos em razão de requisitos de validade preenchidos sob a norma anterior. Então, meu amigo, você precisa se despedir porque nós vamos cair. Então,
abraço a todos, muito obrigado a todos que estiveram presentes e um beijo, amigo. Ó, um aviso, essa live vai para o YouTube, assim que tiver o link eu te encaminho para você disponibilizar. Obrigado.